Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. Nosso convidado hoje é Marcelo Lima, chefe da Comunicação Social e coordenador do Programa de Educação Previdenciária do INSS em Alagoas. Nosso assunto, claro, as questões relacionadas à reforma da Previdência, esse período de transição, não é, que se coloca na proposta mais radical que já surgiu nos últimos tempos em relação a uma reforma previdenciária no país. Portanto, eu agradeço antecipadamente sua presença aqui mais uma vez. E aí, o que dizer de a equipe do presidente Bolsonaro já anunciar que pode mandar uma medida provisória para aprovação do Congresso que traduz a realização de um pente fino, né, nas aposentadorias já existentes. Nesse período de transição, quando, de um lado, está o superministro da Economia a dizer que todo o desenvolvimento econômico das políticas que estão sendo colocadas depende da reforma da Previdência. Olha só, olá para todos, é um prazer imenso estar de volta aqui ao programa para falar de um tema tão interessante e importante, né? As pessoas preocupadas, e não é para menos, todas as vezes que se fala em reforma de Previdência, cria-se esse alvoroço. Naturalmente, as pessoas aguardam notícias boas, mas as coisas acontecem de acordo com a legislação. Não é uma coisa muito simples, ninguém está falando em uma condição que você mexe e vai valer daqui a 3 meses, 4. É para a vida toda, são 30, 35 anos, como se tem de contribuição. E outra, é por emenda constitucional. Inicialmente, como você falou, tem a condição das medidas provisórias. Por medida provisória, nós já tivemos várias experiências, algumas não muito boas, que mexeram em regras da Previdência. Vou dar um exemplo para vocês. A medida provisória 664, que foi de 2015, ela virou a lei 1335. Ela mexeu, por exemplo, na pensão por morte, criando, por exemplo, escalas de idade para receber o benefício. Para você ter um exemplo, não se recebe mais a pensão por morte de forma vitalícia em todos os casos. Você tem que ter só vitalícia a partir dos 44 anos. Antes disso, recebe-se por períodos. Isso foi fruto de uma medida provisória que causou e tornou, na verdade, uma condição restritiva para o recebimento da pensão por morte. Não é uma coisa nova. Medida provisória para colocar uma condição legislativa. É interessante explicar às pessoas que essas regras são todas estudadas. Não vai se colocar uma condição geral. Vou dar um exemplo disso. Eu estava vindo para cá e o cidadão me interpelou na rua e disse, olha, é verdade que agora a mulher vai se aposentar com 57 anos, que eu escutei isso na televisão ontem? Eu disse, olha, o senhor deve ter escutado de forma equivocada. Se alguém falou, falou por falar. Não existe nada ainda de mudança, não existe nada escrito, nem essa medida provisória existe ainda vai ser editada e assim que for, aí sim, os meios de comunicação vão trazer de forma detalhada, de forma mais, vamos dizer assim, explicada, para que as pessoas não sejam pegas de surpresa. O que eu posso colocar enquanto comunicação social, enquanto INSS, é o seguinte, olha só, os canais remotos 135, disponíveis agora horário de verão, das 8 até as 23 horas, de graça a ligação do seu telefone fixo ou telefone público e o custo de uma ligação local do celular. O aplicativo Meu INSS à disposição e o site inss.gov.br. Esses são os canais que você tem de confiança. Aí sim, se você ligar, você vai saber. O que for fora isso é meramente especulação. Não adianta você pensar diferente, tá? Por mais que você ouça de alguém ou escute isso. Ou está escrito, ou você vai ligar para os canais remotos, senão não é verdade. E quando o governo coloca, como eu disse no início da entrevista, o economista Paulo Guedes, que todo o desenvolvimento econômico do país, para essa gestão, está assegurado a partir da reforma da Previdência, que isso vai normalizar o relacionamento dos mercados no país, tanto internos quanto externos. Na verdade, é uma condição até porque em 2018 nós tivemos um déficit de mais de 186 bilhões de reais com a Previdência. Para explicar às pessoas, seria o dinheiro necessário para pagar o que não foi arrecadado. Aí há toda uma política voltada de arrecadação, né, que deve ser revista. Nós tivemos, por exemplo, a condição da desoneração. O que foi isso? Empresas de alguns setores pagando um menor valor. Uma coisa que tem que ser revista, já se quer falar, na verdade, numa condição de equilíbrio nas contas. Não é só a reforma em si. A reforma, gente, é necessária, eu sempre costumo dizer às pessoas assim, ela é necessária, ela virá, não tem como não vir, mas
ela tem uma condição técnica. Vou explicar para vocês. Hoje, nós temos uma expectativa de sobrevida que bate a casa dos 76 anos. O IBGE colocou em dezembro do ano passado essa expectativa média, tá? Homem, mulher, na verdade, nesse caso, é média, expectativa média. Se for separar, as mulheres vivem muito mais, né? Tem essa condição e os homens, por descuido, às vezes, né, caem um pouquinho e fazem essa tabela diminuir. As mulheres procuram mais. Não tenha dúvida. Nós somos desobedientes. Devemos ouvir mais vocês, mulheres. Por essa desobediência, nós pagamos muito caro. Então, você que está acompanhando, obedeça, tá? Quando ela disser assim, vá, procure, vá mesmo. Marca a consulta Marca e vá. Vou procurar doença? Não, você não vai procurar, você já tem. Não precisa procurar, não. Você vai se cuidar para viver mais. E em razão disso, por essa expectativa de sobrevida ser um pouquinho maior, é que se gera essa condição de estabilidade. Olha só que coisa. Você antes tinha pessoas que se aposentavam, né, trabalhando ou com 40 e poucos anos, e a sobrevida era 10, 15 anos. Hoje a sobrevida passa de 25. Então você tem que pagar um pouquinho mais para poder usufruir. E é uma condição média, gente. Existe um princípio constitucional chamado princípio da solidariedade. Esse, por exemplo, é que diz que você se aposentou, continua contribuindo. Do novo valor da aposentadoria você não paga nada, mas do novo valor sim, porque como é um sistema ainda de repartição simples, um sai, o outro entra, basicamente para haver o equilíbrio, é por isso que você paga depois que se aposenta. São dados assim, importantes que se faça o debate, para as pessoas não entenderem que é algo na marra, algo forçoso. Olha, vai ter que fazer e vai ter que fazer. Mas é técnico, quando né? Se observa que criou-se uma CPI no Congresso, que detectou que não há problema, não há déficit na Previdência. O que há é má gestão do próprio governo, na verdade. É o produto final disso, né? A CPI foi colocada, como eu expliquei até agora há pouco. Eu disse, olha, quando você faz a desoneração das receitas, isso é má gestão. Você desonera, ou seja, tira dinheiro, basicamente, que é diretamente pagar os benefícios previdenciários, e você vai criar um desequilíbrio. Então, basicamente, não é que não existe o déficit existe. É a forma como se cria o déficit. DRU, desvinculação de receitas da União, né, que de certo modo também afeta, entre outras políticas. O que vale, é mais importante, é resolver, né? A grande questão é a CPI, não tem. O fato de ter ou não ter não seria bem o caso. Seria fazer uma CPI para gestão, por exemplo. Vamos apurar essa condição de gestão. E isso é o que a gente espera. Basicamente, a preocupação maior é que o trabalhador tenha os seus direitos previdenciários garantidos. Para se ter uma ideia, muita gente nem sabe disso. Há uma discussão assim, às vezes, fora de um contexto, achando que a Previdência Social é para quem não paga. Gente, a Previdência é contributiva, está na Constituição Federal. Só tem Previdência quem paga. Quem precisa, vai para a assistência. Você paga, exatamente, desconta do seu salário, você contribui com o seu carnê todos os meses, né? E vai uma dica também, mudou o salário mínimo. Agora R$ 998. Então, os percentuais também são em cima desse novo mínimo, 5%, 11% ou 20%. Você, o senhor, a senhora, que vai pagar agora, no mês de janeiro, já vai pagar com um valor novo. Também já vai receber o valor novo. Quem está aposentado, a última semana de janeiro, já pagamos o valor de R$ 998. A tabela completa você tem acesso hoje pelo www.inss.gov.br do ano inteiro. Nosso cronograma de pagamentos já está à sua disposição. E esse pente fino que a equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro vai fazer por meio de medida provisória a ser aprovada no Congresso. O que dizer? O que se vai observar aí? Vai passar por onde esse pente fino? Pois não, nesse caso já existiu um especificamente só para o auxílio-doença, né? Inclusive vai continuar, pessoas que, por exemplo, tinham quebrado um dedo e estavam de benefício por 6 meses, 7, 8 meses, por erro de sistema, por erro sei lá de quem, né? E esses erros são apurados e isso vai ser punido, né? Houve essa condição. Agora os demais benefícios, aposentadorias rurais, você tem também a pensão por morte, auxílio reclusão, entre outros benefícios que a verificação, gente, olha, para todo mundo ficar tranquilo, não é assim. Olha, o senhor está aposentado, vai cortar sua aposentadoria. Olha, a senhora tem pensão, como a senhora casou de novo, não é isso. Olha só, o que vai ser verificado, por exemplo, é como aquela aposentadoria, como aquela pensão, como aquele auxílio reclusão chegou até você. Pagamentos irregulares. Pagamentos irregulares, vínculos e remunerações que foram inseridos no sistema de forma equivocada. Inexistentes? Não só inexistentes, como trocados. Por exemplo, falávamos que recentemente a Polícia Federal, né, teve uma ação em São Paulo, ontem inclusive, pessoas foram presas, e justamente era isso, ele estava inserindo no sistema dados
falsos, pessoas que não estavam expostas a riscos, estavam tendo direito a benefícios de pessoas que têm realmente direito. Aí, nesse caso, sim, essa apuração foi feita, o prejuízo chegou a 100 milhões de reais, nesse exemplo que eu acabei de colocar, e é isso sim, o foco maior dessa condição, gente, não é para que fique mais difícil de conseguir, para que você perca o direito que você já tem, pelo contrário, é o que todo mundo quer, é a moralização. Ah, mas por que não se fez isso antes? Gente, olha só, são contextos diferentes. O que se pega, toda vez que você muda, qualquer mudança que venha, vai trazer esse contexto de novidades, essa condição de você buscar essa arrumação da casa. É muito comum até e, de fato, saudável que aconteça, né? Quando você muda, inclusive, até você mesmo, você tem propostas e projetos para 2019. Virou o ano, a pessoa, não, eu vou emagrecer, eu vou fazer isso, não é assim? E no final das contas, o início, e no final, às vezes nem consegue. O mais importante, numa comparação rápida, é que se busque efetivamente corrigir esses erros. Na verdade, a gente não tem, e de fato o INSS trata nessa condição, temos um desafio muito grande no tocante a servidores, né? A gente, infelizmente, nós tivemos só na primeira semana de 2019, 600 aposentados no Brasil. Então, 600 pessoas se aposentaram na primeira semana. Após reforma da Previdência. E essa aposentadoria dos servidores, não é nem a aposentadoria que nós falamos nessa condição. Porque é o setor público que realmente está enchendo os olhos, né, dos planos de pensão, não é? E basicamente são pessoas que, por enquanto, não temos uma previsão de concurso. Já foi pedido, o Ministério do Planejamento está em andamento, inclusive. A expectativa é muito grande que até esse ano mesmo tenha-se a condição de se fazer, porque vai impactar, de certo modo, de forma direta no atendimento. Mesmo que você tenha o INSS digital, que já foi um grande avanço, toda a documentação sendo digitalizada, você tem os aplicativos, o aplicativo Meu INSS, que tira as pessoas da agência, você tendo o site, o telefone 135, mesmo assim, os próprios servidores do INSS estão aderindo à aposentadoria? Na verdade, esses 600 foram só de servidores do INSS. Então, essa condição, esse aumento que teve em janeiro, já estava previsto, até porque nós temos um plano, um planejamento, são pessoas que tinham 40 anos de casa. Né? Essa semana, uma servidora aqui nossa de Alagoas, com 42 anos de contribuição, ela de trabalho, aposentou-se. Então, é uma condição natural, não é nem porque elas estão com medo ou então querendo achar que vai mudar a regra, etc., porque direito adquirido não mexe. Por falar em regra, pois é. Ao que parece, o que se noticia é que a regra de transição que está emperrando a aprovação do texto dessa reforma da Previdência. O que seria a regra de transição? Bom, a regra de transição ela já existe em toda e qualquer situação de reforma, até porque são situações de pessoas que já estavam em um regime e agora muda. Em razão disso, existe um prazo, um lapso temporal, que em média são 20 anos. Um exemplo, que isso não é a primeira vez que acontece, nós tivemos em 91, por exemplo, quando a Lei 8.212 e 213, são as duas leis básicas, elas vieram e houve uma condição da carência, que é aquele número mínimo de contribuições. Até 91 eram 6 meses de carência só, depois de 92 repetiu, em 93 foi para 1 ano e assim vai. Essa velocidade da transição é que está em discussão. 20 anos seria um prazo, que eles estão achando assim, um prazo comprido, né, um prazo muito longo, muito extenso, mas é um prazo suave, até porque você tem que respeitar o direito adquirido. E detalhe, tudo é negociado. Lembra que é uma emenda constitucional. Essa emenda constitucional ela tem que ser debatida, ela tem que ser colocada no plenário. A última tentativa que foi feita ainda no governo anterior, ela demorou 2 anos. Isso para ter um texto final. O que seria mais coerente é pegar esse texto final, já que você tem um novo Congresso, de certo modo, houve uma renovação muito grande, tanto no Senado como na Câmara, para passar tudo isso de novo. Imagine você começar do zero uma discussão que demorou 2 anos, né, em razão dessa condição de você precisar o mais urgentemente possível resolver. O que é mais importante é que, como eu falo, não haja retrocessos sociais. O que tem que garantir é a aposentadoria de quem trabalha. Agora, tem que haver toda uma condição de segurança. Diferenciação também para quem, por exemplo, não se pode medir o tempo de aposentadoria de um trabalhador rural ao de um trabalhador urbano, em situações completamente adversas. Distintas, né? Exatamente. Até porque, na reforma que foi proposta pela legislação anterior, basicamente não se mexia, nem na idade, porque hoje o agricultor, a agricultora, o pescador artesanal e todos os assemelhados, eles se aposentam, o homem com 60 anos de idade e a mulher com 55, provando que, no mínimo, os 15 anos foi de efetivo serviço rural, ou pesca, etc. Detalhe, essa condição de subsistência. Todo pescador tem direito? Não. Tem direito aquele pescador que o que planta come, o que pesca come, come pesca. Só.
Ele tem que provar a subsistência. Se ele tem renda para vender o peixe, seja a quantidade que for, não sendo para subsistência somente, porque ele vende o peixe para comprar uma carne, vende o peixe para comprar outro produto, né, que não tem como ele pescar, isso é subsistência. Mas ele pesca e tem uma renda, essa renda vai ter que pagar e, em razão desse pagamento, ele vai se aposentar dentro da Previdência, como qualquer outra pessoa. Pois é, como fazer essa avaliação que é tão subjetiva no dia a dia de quem está vivenciando a atividade? Nesse caso, hoje nós temos mecanismos e ferramentas para tirar um pouco esse subjetivismo. Exemplo, quando ele vai e a partir do momento que ele comprova esse pagamento, ele pescou 100 quilos de peixe. Durante a semana ele pescou 100 quilos. Vendeu os 100 quilos a R$10 cada quilo, R$1.000. Ele vai pagar 1,2% sobre isso. Veja que percentual pequeno, 1,2%. Foi reduzido em 2018, tá? O valor era um pouquinho maior, agora foi reduzido para 1,2% sobre esses R$1.000. R$12. Só isso. Toda vez que ele pescar e tiver essa quantidade, ele paga. Pagando isso durante 15 anos, ele vai se aposentar, sem precisar ter nenhum tipo de comprovação, uma vez que a própria colônia de pescadores dá essa condição para ele, né? Dá essa condição. O que vai ser revisto, possivelmente, é a forma, como você falou, para tirar o mais o subjetivo possível. Porque, numa forma prática, uma forma direta, todas as vezes que é verdade, isso chega. O que tem é que desburocratizar. O que de fato acontece, muitos não conseguem, em razão da própria burocracia. Eu preciso de 10 papéis para dizer que você pesca. Não existe. Você pesca porque você pesca. Então é você fortalecer esses órgãos que dão a certificação e a partir daí você vai ter uma segurança muito maior. Uma coisa Sindicato, boa... organizações... Perfeito. E uma coisa muito boa, notícia excelente, é que isso já pode nascer basicamente desses órgãos. Vou dar um exemplo disso, né? O seguro-defeso do pescador artesanal, ele não era um trabalho feito e realizado pelo INSS. Só em 2015 é que nós tivemos essa atribuição e hoje ele já é praticamente todo ele digital e automático. Funciona assim, se você provar que continua tendo os requisitos, esse benefício todo ano vai sair para você. Então você vai provar junto a esses órgãos específicos que fazem, né, esse acompanhamento, tipo a colônia de pescadores ou sindicato rural, se for o caso, e a partir daí já fica automático. Bom, Gorete Pesca não mudou nenhuma situação de atividade, eu consto aqui no CNIS, no Cadastro Nacional de Informações Sociais, que ela não tem nenhum vínculo, não aparece o CPF dela em canto nenhum, então ela continua pescadora. Ela prova isso e todos os anos recebe o seguro-defeso, desde que ela tenha direito. Pois bem, no próximo bloco vamos tratar da questão da reforma trabalhista e os reflexos, né, hoje na questão da aposentadoria. Voltamos em 1 minuto. Até já. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe Marcelo Lima, ele que é chefe da comunicação social e coordenador do Programa de Educação Previdenciária do INSS em Alagoas. Nosso assunto agora são os reflexos da reforma trabalhista no processo de aposentadoria de milhares de trabalhadores, milhões de trabalhadores no Brasil, não é? E qual é a visão do INSS sobre essa questão? Pois bem, na verdade a reforma trabalhista já tem 1 ano, né? E isso, de certo modo, dá para a gente mensurar que houve alguma situação de deixar na mão da população essa condição tão importante que é contribuir com o INSS. Para ficar fácil, antes as pessoas faziam assim. Imaginem que o cidadão trabalha numa empresa, né, e antes ele ganhava R$1.000 de salário. E nesses R$1.000 descontava-se 8% para o INSS, o padrão pagava outra parte da cota patronal, todos os encargos, os impostos, e essa pessoa, se viesse a adoecer, tinha direito a um benefício de auxílio-doença. Se essa pessoa viesse a falecer, os dependentes tinham direito à pensão por morte. Se adotasse uma criança,
salário maternidade, entre outros benefícios. Aí vamos lá, ele ganha R$1.000. Surgiu a oportunidade dele trabalhar para 3 pessoas. E cada uma dessas pessoas vai pagar para ele R$600. Ele vai dizer assim, olha, eu vou ganhar por mês 1.800. Antes eu ganhava 1.000, agora vai ser 1.800. Eu vou trabalhar ganhando 1.800 e não recolhe absolutamente nada. Essa pessoa, quando adoecer, como eu falei, qualquer fato gerador desse, deixa de ter acesso ao benefício. E mais importante, quando ele não puder mais trabalhar em razão da idade, ele não vai ter benefício nenhum. Porque o que não pode é deixar a critério da pessoa. Olha só, gente, a condição de ser obrigatório, né, o termo técnico seria compulsório, que é a mesma coisa, na marra, obrigatório, não é uma coisa ruim. Porque lembra-se, obrigatório é algo ruim, não é ruim. Se deixar na mão das pessoas, é muito simples explicar isso. Imagina o senhor que me acompanha, é um contribuinte individual e você trabalha fazendo, sei lá, coco, tá vendendo coco na praia. E consegue faturar R$2.000 vendendo coco na praia. Um sacrifício imenso, né? E tá, a concorrência vendeu R$2.000. Tem que pagar para a Previdência Social R$400 por mês. A pergunta é simples, o senhor vai tirar R$400 se não fosse obrigado? Não tiraria, certamente. Não tiraria, não, que nada. Isso aqui hoje 400 já compro mais cocos para ganhar mais dinheiro. Certo. Chega o imediatismo, não é? Chega um momento em que você faz isso há 15, 20 anos. Há 15 anos fazendo isso, completou 65. Se tivesse pago todos os meses, teria mais ou menos os mesmos 2.000 para ficar em casa, fazer outra coisa. A grande condição é que esse pensamento não é uma condição cultural nossa. O maior peso que eu vejo nessa condição, nós não temos, infelizmente, no Brasil, uma cultura poupadora. Nós temos uma cultura perdulária, gastadora. Né? Você não ensina, você não vê criança hoje, eu vou guardar para... Não, ele quer o dinheiro para comprar o brinquedo na hora, ele quer tudo na hora, e os pais, de maneira equivocada, também incentivam essa condição, né? Então é muito importante que a gente explique às pessoas. Você, mesmo que esteja trabalhando informalmente, pode pagar. Se não tiver a condição de pagar o valor todo, você pode pagar o percentual do baixa renda, que dá 11%. Hoje foi para pouco mais de R$109, em razão do novo valor de R$998, que é outra situação. Eu fui semana passada cortar o cabelo e o cidadão estava revoltadíssimo, porque ia ser 1.006 e foi para 998. Isso é um absurdo, tiraram R$8 de mim. Eu disse, vem cá, alguém lhe deu R$8 para tirar? Você só perde o que você tem. E detalhe, é uma condição técnica, gente, olha só, não é o bel prazer, não é a Gorete que vai dizer, olha, eu quero, não. A lei, inclusive, terminou esse ano, tá? O mínimo vai ter que se mudar agora. Como é que se calcula a fórmula do mínimo? A fórmula atual, que vigência até o início deste ano, era assim, 50% do PIB de 2 anos antes, Produto Interno Bruto, as riquezas que o Brasil produziu em 2 anos antes, e mais a inflação. Pronto, o percentual de aumento do mínimo é esse. Foi feita uma expectativa que a inflação ia para mais de 4%, ia ser um valor maior. Graças a Deus a inflação foi menor, gente. Quem viveu o período de inflação sabe o que eu estou dizendo, não é brincadeira. Então, como foi menor a inflação, o valor foi colocado na fórmula, deu esse. Não quer dizer que tiraram dinheiro, né? Porque dá uma ideia geral que alguém tirou porque quis. É tudo técnico, é igual à Previdência Social. Você consegue o benefício porque você contribuiu. Se você não contribuiu, nem foi para assistência, não tem como ter benefício. O que fazer, voltando para a questão da infraestrutura do INSS, com esses pedidos de aposentadoria, cada vez mais recordistas, né? 600 só agora, na primeira semana do ano. Qual é o plano B do INSS para atender a demanda externa da instituição? Pois bem, de fato, incentivar que a população use o mais possível os canais remotos. Hoje, gente, tudo é agendado no INSS, tá? Você pode agendar pelo telefone 135, pelo aplicativo, pela internet. É toda uma condição voltada mobile, qualquer equipamento tem, né? INSS no Google já aparece, já perfeito. Tem a condição. Baixa o aplicativo também, meu INSS, cadastra a senha e você tem acesso a uma agência na palma da mão. Não precisa mais buscar até o INSS. E o que for preciso, você pode fazer mediante o agendamento. Não vá na agência sem agendar, porque sem agendamento vai acontecer o seguinte, vai agendar lá. Vai ficar para outro dia. E esse enfrentamento é importante dizer que só se resolve com concurso público. Não é uma governança do INSS, e sim do planejamento. Foi pedido, sim, mais de 10.000 vagas. Aguardamos, então, uma condição específica para concurso público, para todas as áreas. Perícia médica também, a condição do técnico, né, do INSS. Como o INSS avalia essa proposta que está dentro, que talvez venha a ser colocada também, de se criar no Brasil um regime de previdência por capitalização, uma coisa maior do que já existiu? Bom, inicialmente já existe essa condição básica hoje como previdência complementar. Tivemos um avanço muito grande porque já foi, na verdade, uma queda, de certo modo, um estancar
vamos dizer assim, essa condição de aumentar mais um déficit. Exemplo, hoje no regime geral, 5.645 é o teto, vai passar para 5.800 e alguma coisa, já a partir de 2019. Mesmo que o senhor que trabalha numa empresa privada e ganhe R$10.000, só desconta para a Previdência até o limite de 5.645, né? Por essa razão, o demais, se o senhor quiser ganhar os 10 mil, pode fazer uma Previdência complementar. Foi feita, inclusive, existe uma autarquia pública federal, a Previc, que faz o acompanhamento dessas previdências, para não ficar nada solto. O Banco Central controla. Basicamente, a ideia é ampliar essa condição, agora criando, com todo cuidado, de deixar, basicamente, alguma situação de proteção. O que não pode, pelo menos à nossa vista, né, é deixar solto. Por exemplo, não é chegar assim, olha, Gorete, quer trabalhar comigo? Quero. Quanto é que você cobra? 10 mil. Tome 10 mil, eu estou livre de você para sempre. Esse tipo de situação não funciona, até porque no final quem vai pagar é o Estado. Porque, quer queira, quer não, a responsabilidade maior e final é do Estado. Então, não só a condição social, mas a condição também econômica de manutenção. Então, é muito importante dizer que já existe, basicamente, essa condição. O público também. Uma coisa interessante, as pessoas às vezes dizem, isso tem que começar essa reforma pelos políticos, eu quero ver o salário. Desde 99, que já é assim. Do mesmo jeito que você se aposenta, o político se aposenta igual ao trabalhador. Exatamente. E pouca gente sabe. Acha que o político agora, com um mandato se aposenta, 2 mandatos se aposentam. Não existe, gente, isso não existe. Desde 99. A idade mínima é 65. Não tem outro caminho. Tem que ter, e é proporcional. Por exemplo, ele tem que ter 15 anos, 3 mandatos, 16 anos. Ele recebe proporcional aos 16 anos. Isso é lei, não é uma condição geral. É diferenciado e temos também uma condição específica. Uma coisa que eu acho, e é uma opinião assim muito direta, as pessoas dizem assim, olha, são super salários, etc. Mas o salário foi colocado por quem? Aí vamos lá, eu tenho um colega que é juiz, estudou comigo na faculdade, estudou muito para fazer um concurso de várias etapas, muito, e pela capacidade técnica conseguiu ser juiz para ganhar o que ganha. E agora aí é um super salário? Agora o Itamaraty diz que vai abrir um precedente aí, não precisa morrer de estudar para ser um diplomata, né? Bom, são critérios que eu nem vou entrar nesse mérito, porque assim, é tudo uma condição de meritocracia, é tudo uma condição de você ter pessoas capacitadas nos locais certos. Com dedicação exclusiva, inclusive. Sempre. Até porque, gente, olha só, como eu falei o exemplo do juiz, ele vai mexer com a vida de milhares de pessoas. Ele vai dar um ponto ali de decisão que isso vai impactar, né, na vida das pessoas. Imagina uma sentença, não é? Imagina uma situação bem real. Cada cabeça de juiz, para não chegar àquela máxima popular, né, que cada cabeça de juiz é uma sentença. Isso tomara que não seja tão assim, né? Mas às vezes eu tenho um caso da Universidade Federal de Alagoas, recentemente, que a mesma ação em Recife se julgou de uma forma, em Brasília de outra, e a ação é a mesma. Alguns grupos receberam, outros não. Olha que absurdo. Essa condição toda até existe, até por uma condição discricionária do juiz, né? Ele tem esse poder discricionário, ele decidir em razão da lei, e se ele fundamentou, existe também as punições para isso, né? Vai chegar um momento que o Conselho Nacional vai interferir, não tenha dúvida, se recorre, e até uma condição de unificação. Nós temos hoje uma turma nacional de unificação, a TNU, que faz justamente para evitar que isso aconteça, ela unifica as decisões e esse juiz fica, de certo modo, amparado ou amarrado a essa decisão. Ele não vai mais ao bel prazer fazer, porque já existe uma unificação. E se assim o fizer, vai ser punido. O que não pode, basicamente, é você não recorrer. Não é só aceitar de qualquer jeito a decisão que veio. Exatamente. Você tem que fazer isso para tudo, não só para o INSS, para qualquer circunstância que você tenha algum prejuízo. Exatamente, porque não se pode retirar insumos, digamos assim, né? Insumos não, a denominação é outra, que tem alguns benefícios que já está na condição de transitado e julgado, né? Não tem sentido, exatamente. Não faz sentido nenhum. E até uma condição específica. Muita gente, em razão das fake news, né, já ficam falando e sem ter nenhum conhecimento de causa. É um seguro, você tem vários seguros. Primeiro, o INSS é Instituto Nacional do Seguro Social. Se você faz um seguro, é para quando acontecer um sinistro, você ter acesso. Aí ficam discriminando determinados benefícios, né? Chamando de Bolsa Bandido, Vale Marginal. Uma confusão. Vale Marginal? Vale Marginal, Bolsa Bandido. Bolsa Bandido. É o auxílio reclusão. E olha só que absurdo. É um seguro para a família. E detalhe, se é um seguro, alguém pagou, não foi? Foi. Então, não é um presente, não é algo gracioso. Aí comparam. Olha, mas a família do homem de bem não tem. O homem de bem pagou? Não tem a menor pena, meu amigo, olha só. Mas porque é o bandido. Gente, preste atenção, é seguro. Se é um seguro, é a mesma coisa.
Vá o senhor agora na concessionária, compre um carro. Na hora de fazer o seguro, pergunte se ele diz assim: eu quero os antecedentes criminais do senhor. Só faça o seguro se o senhor for homem de bem. É assim? Não. Tem dinheiro, faz. É a mesma coisa. Agora não. Ah, mas quem ganha é o bandido. Gente, o bandido ganha cadeia e tá certo, tem que pagar pelo que fez. Os familiares estão no seguro. E digo mais, em 2015 tivemos uma mudança que ficou muito mais restritivo. Em 2015, Qual? por exemplo, em 2015, tanto para a pensão por morte como para o auxílio reclusão, a pessoa tem que provar que tinha 18 meses de contribuição. Senão, essa dependente não recebe. Ela tem que provar essa companheira ou companheiro que morava com ele pelo menos há 18 meses, senão não recebe. Então, são regras que foram modificadas. E aí, em razão disso, tornou o acesso um pouco mais difícil. Ah, mas tem que ser mais difícil mesmo, porque tem que pagar. Gente, eu estou falando de seguro, não estou falando que ele cometeu crime, não. O crime é o penal. O penal ele vai ter, é penal, estou falando de um seguro, o seguro social que ele fez basicamente para dar acesso aos seus dependentes. Ele vai ganhar a cadeia e vai pagar à sociedade o crime que ele cometeu. Agora os dependentes, como ele fez um seguro, vão ter acesso. Voltando à questão da reforma da Previdência, quando se fala numa possibilidade de fatiar a reforma, seria em que basicamente? Por exemplo, pegar os pontos que, teoricamente, têm um impacto maior em termos de economia, como, por exemplo, a idade mínima, né? Isso não quer dizer que você não vai mais poder se aposentar por tempo de contribuição. Quem tem tempo de contribuição, direito adquirido, vai continuar e vai ter essa condição. O que ele vai exigir, teoricamente, é uma idade mínima. Exemplo, imaginem que ele coloque para 2019 já, ou 2020, né? 2020, ele coloque assim: para se aposentar por tempo de contribuição, o homem tem que ter no mínimo 56 anos e a mulher 52. E assim ele vai subindo ano a ano, criando uma escala. E isso, vamos dizer, causaria, de certo modo, um impacto muito significativo nas contas. Não vale para todo mundo, vale somente para quem tem tempo de contribuição. E, gente, olha só, é a minoria. Cria-se um celeuma muito grande, mas isso é a minoria. Se for colocar, o maior número de aposentadorias é por idade. E por idade não vai mudar. Basicamente, 65 para o homem, 60 para a mulher. Inclusive, na reforma proposta anterior, que agora vão começar de novo, basicamente você tem essa condição de manter essas idades. É claro que a gente vai ter que aguardar o que é que vem por aí. Pois é, e se vem ainda este ano ou a pressa existe, né? Existe. Para aprovação do governo, até porque está condicionando o desenvolvimento do país à aprovação da reforma da Previdência. Eu lembro que até antes isso foi tocado da aprovação até do orçamento. Não tenha dúvidas, assim, a pressa aí em razão de você mostrar realmente ao mercado ou então à população que se está pensando nisso. As pessoas que estudam Previdência, as pessoas que buscam o conhecimento não só superficial, dizer aposentar ou não aposentar, mas a condição de sustentabilidade do sistema, está preocupada, está muito preocupada, porque realmente do jeito que está não sustenta. Agora, é claro que tem que ter muito cuidado, que eu estou falando aqui de pessoas, de vidas. Para você ter uma ideia, só aqui em Alagoas, nós temos 540 mil beneficiários. Num estado de pouco mais de 3 milhões e 100 mil habitantes aproximadamente. Você tem 540 mil. Cada benefício desse com 4 pessoas, uma matemática rápida, são mais de 2 milhões e 100 mil. Injetado que dependem, 2 milhões e 100 mil pessoas que dependem das 3 milhões e 100 do INSS. São 650 milhões a folha mensal só aqui em Alagoas. Então, ninguém está falando de algo que é pequeno, é algo muito grande. Quando você mexe numa regra dessa, cria-se uma situação, e por isso que a gente desde já agradece o espaço para explicar à população que não precisa pânico, correria, e que isso é aquela história, esse filme nós já vimos. Não é a primeira vez. O que muda são os atores, mas o enredo do filme é o mesmo. Previdência social é algo muito importante, algo que você tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter toda essa condição para evitar corridas desnecessárias e prejuízo. Você pede antecipadamente, prejuízo. Quem corre diante de uma medida pode perder no sentido até venal, do valor do dinheiro, da sua aposentadoria. Você, por exemplo, esperar 6 meses, poderia pegar um valor 20% maior. Aí, com medo do que vai acontecer daqui a 6 meses, você perde e não tem como revisar. É esse cuidado que a gente tem que ter. Olha só, mesmo que amanhã a medida provisória, vai sair a medida provisória, e a medida provisória vai dizer que agora uma regra X mudou. É medida provisória, vale naquele período. Mesmo que me atinja, basicamente eu vou aguardar, ela pode virar lei ou não. E detalhe, já aconteceu isso no INSS. Em 2015 também, um ano, como eu falei, da provisória 665 e a 664, que viraram leis. Lá então, olha que absurdo. Dilma Rousseff. Na época, exatamente. Olha só que coisa aconteceu. A pensão por morte chegou a ser paga um período 50% e mais 10% para cada dependente. Nós chegamos a pagar dessa forma, graças à medida provisória. Assim que ela não virou lei, tivemos que devolver tudo, o erário teve que pagar essa diferença. Então a cidadã faleceu o marido, ela casada,
não tinha filhos menores de 21 e ele ganhava R$2.000. Ela passou a ganhar 1.000 com mais os 10% dos R$2.200. Não, ela caiu de 2.000 para 1.200 e ficou recebendo 1.200. Foi para a justiça, mas nem deu tempo de a justiça dizer sim ou não. A medida provisória não virou lei e por essa razão o INSS devolveu para ela esses R$800 com juros e correções. Então a medida provisória, antes de ser pensada, é necessário que se verifique também, porque há prejuízo ao erário, não tem a menor dúvida disso. Pois bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já, o Frente a Frente está de volta. O verde das florestas está em nossa bandeira e ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace, somos por todos. O Esporte para Todos do Ministério do Esporte promove diversos projetos e programas. Eu e alguns amigos visitamos diversos núcleos. Esportes e cidadania. Dá acesso à juventude até o esporte. Esporte e lazer da cidade. Atividade física é essencial para todo mundo. Virando o jogo. É muito legal ver essa criançada aí tendo uma perspectiva de vida, né? Brincando com o esporte. Atividades recreativas no momento em que eles estão de férias ou quando voltam da escola. Conheça esse e outros programas e projetos do Ministério do Esporte no site Esporte para Todos. Estamos de volta com Frente a Frente para o último bloco do programa, que hoje recebe Marcelo Lima, chefe da comunicação social e coordenador do Programa de Educação Previdenciária do INSS aqui em Alagoas. E agora, neste último bloco, falemos sobre as ações do Programa de Educação Previdenciária. O que podemos destacar, Marcelo? Um programa de educação previdenciária que eu coordeno aqui em Alagoas existe há mais de 20 anos e nós levamos até a população com palestras, com eventos voltados para a conscientização dos direitos e são palestras totalmente gratuitas. Você basicamente entra em contato conosco, pode entrar inclusive pelo Instagram, né, @prof_Marcelo Lima, você pode entrar por contato, pelo direct, a empresa, fizemos todos os anos, nós fazemos vários programas de prevenção de acidentes, na CIPAT, Semanas Internas de Prevenção de Acidentes, eles colocam como pauta os benefícios previdenciários e nós vamos fazer, faz parte da educação previdenciária. Participamos também diretamente nas escolas, nas faculdades e isso traz uma segurança muito grande, nos meios de comunicação, nas rádios, nas TVs. Então o programa de educação previdenciária vem para isso, para colaborar com a sociedade, para explicar às pessoas o que é que faz o INSS, diferentemente de buscar terceiros. Tem pessoas que não sabem, às vezes, dos direitos, porque a gente não fala dos direitos. E essa chance que a Previdência coloca, a partir dos educadores previdenciários no Brasil inteiro, nós temos a chance de levar à população a informação correta, com folders também, com participação direta e, detalhe, sem custo nenhum para a empresa. Então, a empresa está aqui nos assistindo e diz, olha, eu quero uma palestra sobre auxílio-doença, acidentário. Chama, entre em contato, nós agendamos essa visita e vamos até lá para explicar a esses funcionários, a esse grupo de pessoas e qualquer pessoa, as empresas públicas também, nós fazemos várias palestras sobre isso também, sobre os assuntos mais pertinentes e, de fato, para levar a população realmente à informação. De graça, o programa já existe, como eu falei, há mais de 20 anos e tem esse perfil. Os setores de recursos humanos, que podem fazer essa ponte entre as empresas, ou o setor público e o INSS. Exato, nós cadastramos inclusive os RHs justamente para isso, para levar até a população. Porque existe o acordo de cooperação técnica que o INSS faz e de fato temos aqui mais de 50 acordos já firmados com os sindicatos, todas as órgãos de assistência, com empresas públicas. Consiste o acordo é bem simples, ele leva praticamente uma agência para essa empresa. Funciona assim, ele vai ter acesso ao INSS digital e a partir daí o nosso sistema de atendimento, ele vai... Por exemplo, não tem mais porquê quem fez o acordo de cooperação liberar um funcionário para ir até o INSS. Esse funcionário na própria empresa, olha só, na própria empresa, ele ganha um dia desse funcionário que antes pediria uma licença para ir resolver. Então, nós treinamos essas pessoas, esses funcionários do RH, até 4 no limite, e ele vai entrar no sistema e coloca essa condição no próprio sistema. Qual é o número mínimo de empregados que
credencia a empresa a fazer essa parceria com o INSS? A partir de 5 empregados você já pode fazer. Porque a partir do momento que é tudo digital, uma coisa muito boa, não tem custo. Olha só, qual a empresa que não tem um computador? Bom, meio difícil, né? Deve ter. Então, o que você tem um computador. Internet. Hoje, a empresa que não tem internet não existe no mundo. Então, tendo computador, tendo a internet, um lugar que você possa escanear um documento, que pode ser até o telefone celular. Você vai escanear hoje. Ah, não tem um scanner. Hoje tem aplicativos no próprio telefone que você escaneia perfeito aquele documento. Então, não tem nem o custo total de um scanner. Por essa razão, ou com essas condições mínimas, você pode entrar em contato conosco, claro, para o INSS local, e fazer um acordo de cooperação técnica. A documentação exigida, claro, a empresa tem que estar em dia, né? Não pode ser uma situação assim de fechar um convênio e ela está devendo ao INSS. Já imaginou? Aí não teria sentido, não né? Faz sentido não faz mesmo. sentido nenhum. Então, uma vez que os documentos são pedidos, são documentos simples, pela própria internet você consegue saber a lista, inss.gov.br, acordo de cooperação técnica, clica lá no link, tem toda a informação, já faz o agendamento, já leva a documentação pronta e a partir daí recebe-se uma senha. E, gente, olha só, todas as empresas que já têm esse convênio só têm elogios. Uma vez que, primeiro, evita esse deslocamento do próprio funcionário. Segundo, resolve na hora. Terceiro, ela tem um controle imediato da condição de entrada e saída, por exemplo, no benefício de auxílio-doença. Tem pessoas que esquecem de levar o documento de alta. Você tem esse contato, tem como você saber e monitorar. Por setor, qual é o setor que reúne o maior número de benefícios quando se constata nessas participações do INSS? Geralmente a construção civil busca muito, nos procuram bastante. Os canteiros de obras, né, sempre buscam a informação e realmente tem um peso bem maior. Mas todas as áreas, fizemos inclusive nos hospitais também, os funcionários de alguns hospitais particulares aqui de Alagoas nos chamaram, nós fizemos várias palestras, inclusive com órgãos do Sistema S também, tá? Participamos do SES, SENAG, onde chamar. A Previdência Social está disposta a explicar às pessoas, levar informação real e uma transparência total e absoluta, porque não adianta. Qualquer informação distorcida vai chegar na fonte e não vai ter fundamento. Tem pessoas que acreditam em tudo que ouvem, desde que quem diga seja alguém que você confie. Mas, de repente, em quem você confia não é fonte. É a pessoa que ouviu dizer. E vão muitas vezes, pessoalmente, no INSS para tirar essas dúvidas que são objeto de discussão em rede social. Sim, sim. Uma coisa assim absurda que acontece nessa divulgação, principalmente com esse benefício que falamos no bloco anterior, que é o auxílio reclusão. Há uma desinformação total. Recebi uma matéria, inclusive, né, de um blog, dizendo que vai acabar porque é um absurdo e vai ter que ser revisto, etc. Todas as vezes. Ele nem sequer teve a coragem de ler o texto da lei, para ver exatamente o que mudou em 2015. Mas é uma coisa absurda. A grande absurda. quantidade de notícias falsas nas redes sociais é justamente a falta do hábito de checar a informação no órgão específico, não é? E passar uma informação errada e ruim parece que dá um gosto, né? A pessoa é impressionante. Eu recebi olha, fulano, morreu não sei quem. Eu digo, eita. Mas não diz nasceu não sei quem, né? Ah, nasceu, mais um, parabéns, é bonitinho. Mas quando morreu, quando cara... notícia ruim. Notícia ruim parece que dá uma tara, a pessoa tem uma vontade de passar uma coisa ruim que vai trazer prejuízo. Gente, olha só, é importante, como disse você, verifica a fonte. Busca quem interessa, não vai printando e repassando não é? Quem que passa, reprinta, e tem as redes sociais hoje estão todas elas rastreáveis, né? E isso deu facilitou muito. Eu senti, de certo modo, um receio maior. As pessoas antes, como agora, tem como rastrear, então fica mais temeroso em passar a informação. Ainda sobre a aposentadoria, para a gente encerrar, verificou-se essa quantidade significativa de funcionários do próprio INSS e o que dizer dos outros setores, tanto privado quanto em nível de Estado. Perfeito. É uma situação comum e muito, vamos dizer assim, triste dizer, e todos os órgãos públicos federais estão assim. Receita Federal, se você for, em todos os demais, todas as pessoas estão porque, na verdade, houve uma procura muito grande neste momento agora, justamente em razão desse ciclo se fechar. Pessoas com 40 anos de casa já estão cansadas, não, é o meu momento. E calhou de ser agora, neste momento. Não é? Pode ser uma coincidência, pode ser essa condição específica de ter ou não acesso. O que é mais importante é que as políticas públicas sejam mantidas e, como são vagas de aposentadoria, é óbvio, é justo que se tenha o concurso público, né? Isso que o INSS já colocou, inclusive, o pedido. Os governos não podem se apoiar na lei de responsabilidade fiscal para setores que não caminham
se não passarem por um concurso público. E é até uma condição assim de contrapartida, né? Não tenha dúvidas que se ele te prestar esse serviço, mais pessoas vão buscar a arrecadação, vão sair dessa informalidade e vão pagar a Previdência, porque sabe que o serviço é muito bem prestado e isso vai gerar em contrapartida renda, né? Vai gerar a sustentabilidade do sistema. Então é muito importante investir nisso, apesar de ser algo que já está previsto. Não é vaga nova, são vagas de pessoas que estão se aposentando. Marcelo Lima, eu agradeço mais uma vez a sua participação e até, claro, uma próxima oportunidade. O INSS agradece. Um abraço a todos. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente.